Ontem você viu aqui no Maranhão acontece o fechamento de uma clínica de oftalmologia que funcionava de forma clandestina. Essa ação do Conselho Estadual de Saúde aconteceu poucos dias antes do Dia do Oftalmo, comemorado na próxima segunda-feira. Sobre a situação desse profissional e os avanços da oftalmologia no Maranhão, conversamos com a vice-presidente da Sociedade de Oftalmologia no Maranhão, doutora Raíssa Moreira. Boa noite, doutora, seja bem-vinda aqui ao Maranhão Acontece. Agora, sobre esse caso especificamente, de que forma a Sociedade de Oftalmologia pode atuar em favor dos clientes? Pois é, boa noite, Hugo, boa noite, Daniela, boa noite a todos. A Associação de Oftalmologia, ela está se colocando firmemente a favor da população, uma vez que a população se torna vítima de pessoas que se caracterizam como falsos médicos. Então, alguns profissionais, como foi o caso da matéria que foi mostrada ontem, por sinal muito boa a matéria de vocês, que são os optometristas, eles são profissionais formados para estarem dentro das óticas, orientando a compra e a melhor formato de lente, o melhor formato de armação. Então, esses profissionais, eles se confundem através de uma portaria que existiu no futuro, que já foi revogada, diga-se de passagem, e essa portaria que antes dava o poder para que eles pudessem, vamos dizer assim, prescrever lentes, foi revogada diante de um decreto-lei que nós temos, que está em vigor e que é lei, que é o decreto de 32 e 34, que diz que eles não podem exercer esse tipo de função. A função de prescrição de lentes, ela é única e exclusiva do médico oftalmologista. E qual o risco que um paciente pode ter corrido dentro dessa realidade onde ele não é um médico profissional, não é um médico, na verdade? O problema é que esses profissionais, eles não são habilitados para reconhecer as patologias que existem no olho. Problemas de visão não são realizados, a solução não são realizadas apenas com prescrição de óculos. Então, nós temos problemas como glaucoma, retinopatia diabética, catarata, outros problemas também como ambliopia, que não adianta, a pessoa jamais vai ter a visão resolvida com óculos. Então, esses profissionais, eles não conseguem detectar, eles não são formados para isso. E aí o problema ainda acontece que eles não encaminham a nós, médicos oftalmologistas. Como eu tive o caso de uma paciente que foi atendida por um profissional desse, achando que era médico, paciente com glaucoma, um glaucoma avançado, e ele simplesmente disse que a paciente não tinha nada, prescreveu um óculos que a paciente não precisava, e a paciente chegou já no consultório já com uma certa perda de visão, diga-se de passagem, irreversível. Doutora, agora como atuar nesse tipo de situação? O paciente tem um órgão que ele possa consultar previamente a informação que, claro, que a pessoa está passando, se é médico ou não, a especialidade dele também? Claro. O importante é que o problema é que eles confundem a população porque eles se autodenominam doutores. Então, nas receitas vem ali carimbo, doutor fulano de tal, e ele não é um médico. Então, mas o interessante seria que o paciente se certificasse se aquele profissional, ele tem a especialidade de ser oftalmologista, se ele é médico, se ele possui um CRM. Ok, doutora. Agora, em relação aos avanços, tecnologia, a gente sabe que sul-sudeste, a tecnologia avança de uma forma assustadora. E aqui no Maranhão, a gente tem acompanhado tudo isso? Olha, Daniela, atualmente, no mundo como um todo, a gente está vivendo uma fase de globalização. Então, na realidade, hoje, o que está acontecendo em grandes centros mundiais, nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, acontece aqui também. É claro que a gente tem, vamos dizer, uma quantidade maior de centros com mais aparelhos, mais aparelhagem a dispor do paciente. Porém, aqui a gente também possui exemplares do que existe de melhor na oftalmologia mundial. E o nosso profissional? Graças a Deus, o nosso profissional é muito bem instruído.
A gente tem, por exemplo, na nossa associação, a gente tem a formação de encontros científicos pelo menos uma vez ao mês. Então, nós fazemos algumas quartas-feiras do mês. A gente faz um encontro científico, ao qual o colega apresenta uma atividade científica, uma palestra ou um caso mais excepcional, apresenta aos colegas e a gente debate sobre isso. Como, por exemplo, a gente vai ter a partir da próxima semana a presença do nosso presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o Dr. Marco Rey, que ele vem aqui justamente para um curso da SOBLEC, que vai ser ministrado aqui em São Luís do Maranhão, não só para os colegas daqui, mas para os colegas de todo o Norte e Nordeste. Doutora Raíssa, como anda o paciente maranhense? Ele tem buscado a oftalmologia para resolver os problemas de saúde? Sim, o paciente cada vez mais ele torna mais exigente a essa função do olhar, né? Então, esse paciente ele está procurando bastantes profissionais e nós, profissionais, estão chegando novos médicos, a gente, na medida possível, está tentando fazer o atendimento amplo aos pacientes, não só dentro dos consultórios, como, por exemplo, em ações sociais. Amanhã, por exemplo, acontecerá uma ação social no Itaquibacanga, ao qual nós somos uma equipe de 15 médicos que iremos nos revezar para atender gratuitamente os pacientes. Que bom, doutora. A gente conversou aqui com a doutora Raíssa Moreira, vice-presidente da Associação de Oftalmologia no Maranhão. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.